Bom, nossa aula hoje é sobre adjetivo. Nós estamos fazendo uma série de aulas sobre classe de palavras. Aqui no canal tem aula sobre classe de palavras. A gente explica tudinho o que são as classes de palavras, quais são as 10 classes de palavras. E hoje a nossa aula é sobre adjetivo, que é uma classe de palavras das variáveis. Nós já falamos sobre isso na aula anterior. O que significa? Significa que ela flexiona em gênero masculino, feminino, em número plural e singular, em grau aumentativo, comparativo, diminutivo. Nós vamos ver tudo isso nessa aula hoje. Você vai sair expert em adjetivo. Adjetivo não é nada complicado de entender, mas também não é tão simples quanto parece. Se eu te perguntar o que é um adjetivo, você vai me dizer assim, é algo que dá qualidade a alguma coisa. O caminho é esse mesmo. O adjetivo dá uma qualidade ao substantivo. Mas além de dar qualidade, a gente também tem um adjetivo comparativo, também temos locuções adjetivas. Então, tudo isso a gente vai poder ver aqui de uma forma bem tranquilinha. Tranquilo? Então, para começar a nossa conversa, tem uma diferença crucial entre adjetivo. Ele não existe sozinho no mundo real. Ele existe para poder qualificar alguém, para ele estar ancorado em alguém. Quem é esse alguém? O substantivo. Também tem aula sobre o substantivo aqui na nossa playlist. Olha o nosso exemplinho aqui para ficar mais tranquilo para começar a nossa aula. A palavra feliz, que é um adjetivo, só ganha vida quando alguém é feliz. Geralmente, esse alguém é um substantivo que dá nome às coisas, dá nome a tudo, certinho? Então, adjetivo não existe sozinho, só existe com substantivo. Guarda essa informação. Como que a gente classifica os adjetivos? Primeiro, explicativo, exprime uma qualidade própria do ser. Muitas vezes isso parece inclusive uma redundância. Muito cuidado na hora de interpretar texto, porque a aula de adjetivo também vai servir para interpretar texto. Porque, olha só, o adjetivo explicativo, eu coloquei até de amarelinho aqui, que é uma qualidade do adjetivo, exprime uma qualidade própria do ser essencial. O que é isso? Neve fria. Eu preciso da palavra fria para saber que a neve naturalmente ela é fria? Eu não preciso. Mas aqui, o fria está exprimindo uma qualidade que é da neve. Eu poderia até pensar que isso é uma redundância, mas não existe neve quente. Neve fria. Então aqui só é um adjetivo autoexplicativo. A mesma coisa, fogo quente. O adjetivo também pode ser restritivo. O que é isso? Ele exprime uma qualidade que não é própria do ser, acidental. O que é isso? Homem baixo, fruta doce. Nem todo homem é baixo. Quando eu falo homem baixo, eu estou especificando aquele homem. Não é qualquer homem, é homem baixo. Fruta doce. Veja que fruta doce é diferente, por exemplo, de neve fria. Porque toda neve vai ser fria, mas nem toda fruta vai ser doce. Então, o doce aqui, esse adjetivo de fruta, eu estou restringindo a fruta. Não é um conjunto de frutas, é somente a fruta doce. Ficou tranquilo? Classificamos então os adjetivos em explicativos e em restritivos. Agora vamos falar sobre os primitivos e o derivado. Quando você ouve assim primitivo, o que significa? Aquele que vem dos primórdios, que vem primeiro. São palavras que não derivam de outra palavra. São palavras como se fossem substanciais ali. São adjetivos que são palavras que dão início às outras. Como primitivo, não vem nem outra palavra. Bom e fiel são palavras por si só. Já as palavras derivadas são as que saem, as que derivam das primitivas. Bondoso, que vem de bom. Infiel, que tem aqui um prefixo, que vem de fiel. Então, nada de novo por aqui, né? Bem tranquilo de entender. E também nós podemos classificar os adjetivos em pátrios. Pátrio, que vem de pátria, gentílico. Cuiabano, fluminense, não o time, né? Que nasce no Rio de Janeiro. Paulistano, português, tudo isso é adjetivo gentílico. Também podemos, agora, como eu falei, adjetivo é uma forma, é uma classe de palavra tranquila de entender, mas também tem as particularidades que a gente precisa enxergar, como as locuções adjetivas. As locuções adjetivas é um conjunto de duas ou mais palavras que valem por um adjetivo. E por que eu não posso chamar de adjetivo? Porque não é só uma palavra.
São duas ou mais palavras que valem o adjetivo. Geralmente são formadas por preposição mais substantivo. Eu tenho certeza que em algum momento, lá no ensino fundamental, você viu isso, você fez uma provinha sobre isso, porque isso aqui é matéria corriqueira de ensino fundamental. Caía na prova assim: amor de mãe, substitua essa locução pelo adjetivo amor de mãe, amor materno. Problema do fígado, problema hepático. Luz do sol, luz solar. Tenho certeza que qualquer pessoa já fez uma prova assim. Então, locução é quando vem acompanhado aqui de uma preposição mais um substantivo. Então, de uma preposição mais um substantivo, eu formo um adjetivo. Ó, fígado é substantivo. Mãe, substantivo. Sol, substantivo. Mas com a presença da preposição de, do, eu formo uma locução adjetiva. Perceba que não é uma palavra. São duas palavras, duas classes, as preposições e os substantivos, que formaram uma locução adjetiva. Tranquilo? Anota que isso é importante. Flexão de grau. O adjetivo ele pode variar para intensificar a característica. Olha só, grau comparativo. Compara dois seres. Eu comparo com a superioridade, com a igualdade e com a inferioridade. Como assim? Adjetivo com grau comparativo de superioridade. Mais do que. A gente vai ver exemplo e vai resolver questões sobre isso, vai ficar muito claro para você. Flexão de grau comparativo de igualdade. Eu vou comparar alguém, tão quanto. Inferioridade, menos do que. Percebam? Então, eu vou juntar o grau comparativo para flexionar e transformar no adjetivo para comparar. Comparar para dizer que é melhor, comparar para dizer que é igual, comparar para dizer que é ruim. Isso aqui é mais tranquilo, né? Bem fácil de entender. Agora tem o grau superlativo. Sempre que você ouvir essa palavra superlativo, significa mais que um exagero para poder expressar um sentimento, uma palavra. Superlativo, relativo e superlativo absoluto. O relativo intensifica em relação a um grupo. Eu quero dar um destaque para um ser que está no meio de um grupo. Por exemplo, ele é o mais inteligente da sala. Olha só, eu tiro aqui o mais inteligente, fica sem sentido. Ele é o da sala. Mas ele é o quê? O mais inteligente da sala. Eu estou intensificando em relação a um grupo. Qual grupo? O pessoal da sala. Já o absoluto intensifica a característica em si mesma. O que é isso? Aí eu vou subdividir em analítico e sintético. No analítico, eu vou usar um advérbio muito inteligente. Olha só, eu usei o advérbio muito. Então, eu acrescentei uma palavra para intensificar, para fazer um superlativo absoluto. No sintético, eu vou fazer o quê? Eu vou mexer com uma palavra. Eu vou acrescentar aqui um sufixo. Inteligente, inteligentíssimo. Então, vai ser, se tiver lá na sua prova, inteligentíssimo, classifique adjetivo, superlativo, absoluto, sintético. Tranquilo? Parece difícil, mas com treino, reveja essa aula, treine, escreva, que vai ficar muito mais fácil, tá bom? No final dessa aula a gente vai resolver 10 questõezinhas para poder consolidar o conhecimento. Adjetivos que mudam de sentido conforme a posição. Eu coloquei até de amarelo porque essa parte aqui é muito importante mesmo. Porque, como que eu posso dizer? Vai servir muito para interpretação de texto, porque a mesma palavra, apenas se deslocando de local na frase, ela vai mudar também de classe. Olha que interessante. A mesma palavra, se deslocando na frase, ela muda de classe. Um homem grande. O que significa um homem grande? Uma pessoa de alta estatura. Um grande homem significa alguém importante, alguém ilustre. Um pobre homem significa um homem triste, um homem infeliz, um homem digno de pena. Um homem pobre, eu já percebo que está falando de um homem sem recurso financeiro. Então perceba que só mudou a ordem das palavras. As palavras são as mesmas, mas o sentido completamente diferente por causa da ordem da palavra. Se você vai fazer uma redação para Enem, para concurso, ou se vai mesmo escrever, isso pode causar falta de coesão
ou falta de coerência no seu texto, porque às vezes o que você está pensando que está dizendo não está tão claro para quem está te avaliando. Porque uma coisa é dizer que é um homem grande, a outra coisa é dizer que é um grande homem. São sentidos completamente distintos, beleza? O nosso último exemplo, para diferenciar adjetivos de advérbio, é uma outra situação que nos chama atenção e é muito importante você prestar atenção. O adjetivo ele varia para concordar com o nome. O advérbio é invariável. Lá nas classes de palavras, na nossa aula anterior, nós falamos quais são as classes que são variáveis e as invariáveis. Então, adjetivo aqui é variável, varia conforme o sujeito, conforme o substantivo. O advérbio não varia. Entender isso aqui. Se eu disser elas são rápidas, ó, o adjetivo concorda com elas. Rápidas concorda com elas. Presta bem atenção aqui. Se eu troco elas por eles, eles são rápidos. Opa! Se eu conseguir modificar aqui, é um adjetivo, porque o advérbio não muda. Olha aqui, elas correm rápido. Eles correm rápido. Percebem que o rápido não mudou? Se não mudou, é advérbio. Então, caiu na sua prova lá, tem as questões. Marque o adjetivo. Opa! Rápido é adjetivo só aqui. Elas são rápidas. Aqui embaixo, se não alterou, junto com o sujeito, não variou, é advérbio. Façam sempre essa substituição que fica bem tranquilo, certinho? Então agora eu trouxe 10 questões para a gente responder aqui. Pausa o vídeo, bebe uma água e vamos responder as questões para poder consolidar o nosso conhecimento. Na frase a neve fria caía sobre a cidade, o adjetivo fria é classificado com, nós já falamos, né? É um adjetivo autoexplicativo. Né? Acabamos de ver esse exemplo. Pátrio não é gentílico, restritivo não é autoexplicativo, aquele que a gente achou até que era parecido com uma redundância, né? Se puder evitar, evitem, que não acrescenta nada de interessante no seu texto, escrever que a neve é fria. Questão número 2. Qual é a locução adjetiva correspondente ao adjetivo hepático? Lembra da locução? Duas palavras acompanhadas de preposição que vai formar um adjetivo. Hepático vem de fígado. Então, você tem que ter um pouquinho de conhecimento de mundo aí para saber que hepático vem de fígado. Cardíaco, de coração. Então, gastro de estômago, renal de rim. Tem que saber esses adjetivos correspondentes. De fígado, locução adjetivo de fígado, vem hepático. Número 3, identifique a frase. Será que está aparecendo aqui? Está aparecendo. Identifique a frase em que o adjetivo indica tamanho físico. Lembra bem a ordem das palavras? Ele é um pobre homem. Pobre indica físico? Tamanho físico? Não. Ele é um homem pobre. Indica tamanho físico? Não. Ele é um grande homem. Indica tamanho físico? Qual que indica tamanho físico? C ou D? Ele é um grande homem ou ele é um homem grande? Como a gente acabou de ver, ele é um homem grande. Tamanho físico. Número 5. Qual é o superlativo absoluto sintético de fiel? Fielíssimo ou mais fiel, muito fiel, fidelíssimo. Fiel, fidelíssimo. A locução adjetiva de anjo corresponde a qual adjetivo? Bem tranquilo, né? Anjo, angelical. Em as alunas estão bastante cansadas, a palavra cansadas é um adjetivo por quê? As alunas cansadas. Se eu colocar os alunos são cansados. Então, está concordando aqui. Bom, modifica o substantivo alunas concordando com gênero e número. Então, eu concordo com o gênero feminino e concordo com o número plural. As alunas cansadas. Se fossem os alunos cansados. A resposta aqui, letra B. Qual a classificação do adjetivo na expressão problema socioeconômico? Olha só, eu tenho duas palavras, sócio e econômico. Então, eu tenho um adjetivo
composto. Composto por duas palavras, dois radicais, bem tranquilinha essa questão. 9. No grau comparativo de igualdade, usamos a estrutura, comparativo de igualdade. Não é superioridade e nem inferioridade, é igualdade. Menos que é inferioridade. Muito nem é grau comparativo. Tão quanto, mais que superioridade. Tão quanto é de igualdade. Qual o adjetivo pátrio de quem nasce do estado do Espírito Santo? Também requer um pouquinho de conhecimento de mundo para responder isso aqui, mas é Santa Luziense, não é espirituoso, não é Espírito Santense, não é capixaba. Fechou? Então, espero que vocês tenham compreendido essa aula de adjetivo, é bem tranquilo, uma aula bem tranquila para consolidar o conhecimento. Vamos responder mais questões aí, respondam questões, façam listas de questões. Vou deixar algumas questões aqui embaixo. Escrevam, refaçam, que vai ficar tranquilinho. Como eu falei, não é um assunto difícil, é um assunto que precisa de treino, como qualquer outro assunto. E com essas questões fica mais fácil para consolidar. Se você gostou, deixe seu joinha aí e se inscreva no nosso canal.